Você já se perguntou o que as pessoas escutam? Entre músicas, notícias e opiniões, talvez seja um novo lançamento do pop, uma crítica de radialista ou a Nona Sinfonia do Beethoven? Por que não? Mas já pensou que uma delas pode estar escutando podcast? Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Mas espera, o que seria um podcast? Podcast nada mais é que a união das palavras iPod e broadcast. Ok, sei que isso não explica nada, mas vamos com calma. Esse surgimento está datado no longínquo ano de 2004. E o que mais aconteceu no ano de 2004? Bem, 2004 foi o ano em que a Espanha sofreu um ataque terrorista, o quarto filme da franquia Harry Potter estava chegando aos cinemas e o jornalista Ben Harmsley criou o termo que hoje chamamos de podcast, que podemos definir como um arquivo de áudio que pode ser escutado em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas além de um áudio enviado via WhatsApp, o podcast oferece histórias, análises e um vasto universo de oportunidades. Por isso, seja bem-vindo à Podosfera Brasileira. Para isso, eu, esse cara de camisa preta, vou conversar com alguns podcasters para mostrar mais esse universo para vocês. Uma coisa que eu sempre quis fazer é trabalhar com rádio. E aí eu acabei descobrindo que sites gringos tinham um programinha de rádio na internet chamado podcast. Eu falei, caralho, é isso, sabe? É com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, porque tá juntando duas coisas que eu amo, que é o rádio e é o videogame. Estamos começando mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor nonsense e participantes cruzados. Eu sou o Caio. Ok, 2010 foi bom, mas foi há muito tempo. Em 2018, quem é você? Hoje em dia eu sou um dos maiores editores de podcast do Brasil. Até que começamos bem. E aí, beleza? Alô Técnica. Os irmãos são cacofonia. Começa agora mais um, tava. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast. Bom dia! Boa tarde, Tóquio! Boa noite. meus queridos amigos do Rebobinando, aqui é o Luiz. Fica ligado que o Zoomcast está bem-vindo na Manaus. Vamos dar um passinho pra trás. Obviamente, você tem rádio AM, que é muito mais solta, que é muito mais livre e tudo mais. Mas você pega, sei lá, vamos dar como exemplo, né? Sempre da, sei lá, Band News, CBN, essas empresas que fazem jornalismo no rádio. É muito roteirizado, é muito pautado, é muito certinho. Bom, o podcast geralmente ele tem uma independência editorial. Isso já é um grande passo. As rádios geralmente são muito conservadoras, reacionárias, e isso é muito difícil de lidar. Então o podcast tem uma liberdade editorial, isso eu acho que é uma grande qualidade. Assim. Por estar do lado do produtor de conteúdo, a gente recebe muitos feedbacks assim, de gente que está fora do Brasil, por exemplo, que quer ter uma conversa, porque a maioria dos podcasts tem essa coisa de conversa de bar, essa coisa mais intimista e tal. Só que pelo fato de ser uma mídia ainda muito caseira, muito manual, assim, podcast ele te permite fazer o que você quiser. Algo como isso que o Danilo Battistini faz. Hora da festa em 10, 9... É uma bomba, pra fora! Todo mundo pra fora! Anda! Sai daqui! Ferrugem, tô saindo. Pode pular! Boa pegada. Ah, valeu, mas o crédito é todo da... Detonação concluída. A gente viu. Torre PC, essa aqui é a Angra. Assim, num ambiente que já estava meio que formulado, né, com o podcast padrão em que o Nerdcast acabou, como que foi introduzir esse diferencial no mercado de podcasts? Ele tá rastejando, assim, basicamente, porque é uma coisa assim, não era de fato algo que tinha produção aqui. Como eu gosto de explicar, é uma TV, um cinema sem imagem. É realmente uma produção mais imersiva do negócio. Você sentir como se estivesse assistindo uma série ou vendo um filme mesmo. Mas sendo a ficção recentemente presente na mídia brasileira, o podcast brasileiro produz e já produziu muito conteúdo jornalístico interessante, como os áudios documentários do Projeto Humanos e as análises políticas do Xadrez Verbal, por exemplo. Alguns podcasts que têm esse tom jornalístico
e não são apresentados por jornalistas formais, eu acho que eles surgiram por uma necessidade mesmo. As pessoas querem se expressar. Ainda é tudo muito pautado. Então, é a mesma relação que você tem, por exemplo, entre você, espectador, e o Bonner. Você não sabe que margarina que o William Bonner gosta, que filme que ele viu no final de semana, porque ele está ali apenas como um instrumento. Ele é um cara que ele está ali como apenas para te transmitir a informação da melhor maneira possível que ele conseguir. E mesmo que o papo com o Caio esteja fluindo bem, eu decidi sair um pouco de São Paulo para conversar com uma jornalista gaúcha. Ok, não é sair tanto assim de São Paulo. Por que você acha que o formato do podcast ele tem um potencial a mais do que o rádio? Ou você acha que não? Você acha que o rádio ele ainda é maior que o podcast hoje? Então sempre olhando para o podcast em relação ao rádio. Só que isso custou meu primeiro Lotus e eu precisava resolver rápido. E meio que eu gravei em 2 programas diferentes. Agora o meu áudio, só o áudio, ele tá meio duplo. Tudo bem, então. Eu vou começar a gravar, tá? Já? Tá bom. Tá vendo? Uhum. Aí o que dá pra fazer pra arrumar isso aí? Cara, a princípio, isso é um errinho bem básico de render. Ele tava realimentando, então assim, o som que você tava ouvindo tava entrando de volta no microfone. Como tudo que já é gravado, você raramente consegue mudar, perderia a qualidade. Então acho que você teria que usar o que tava capturando sem ser pelo programa de gravação. E foi exatamente isso que eu tive que fazer, então seguimos. Então sempre olhando para o podcast em relação ao rádio. E não é muito o meu lugar. Então eu olho para o jornalismo e não para o rádio. Eu escuto Mamilos, porque curto muito. Que é o Mamilos. Eu acho incrível que elas não são jornalistas e elas fazem um trabalho que para mim é um jornalismo de muita qualidade, assim, um jornalismo que falta nos veículos fazerem, assim. Você estava falando, Marco Túlio, de como que funciona nas redações para escolher quem é o próprio jornalista que define qual é a palavra, como que funciona? Eu acho que essa é uma das questões mais perversas do jornalismo, porque, de fato, há uma... Assim, eu não poderia dizer se há em todas as redações, mas há num grande número de redações. Um amigo me contou que onde ele trabalhava... Há recomendações sobre quais palavras você utilizar. Isso é correto, né? Sob o ponto de vista da integridade do que você está escrevendo, isso é correto. Você precisa pensar sobre quais palavras você quer utilizar na hora de você escrever. Vamos combinar que isso é difícil, né? Também, como missão isso é muito complicado. De comunicação, você estipular critérios para falar se você vai falar adolescentes ou traficantes. É difícil essa missão. Peraí, só um pouquinho. Jornalista, ele não foi julgado ainda. É difícil definir se ele é jovem ou se ele é traficante? Não, nessa situação caso não é difícil. Mas existem outros casos que são bem... Assim, se você não tiver pré-estabelecido isso já coloca antes... um common ground pra galera que tá escutando. Quando você vê uma notícia que tá se referindo a uma pessoa que não foi condenada ainda, já pelo nome que ela usaria, se ela fosse condenada, nesse caso, eles já estão te manipulando. Sim, e nesse caso, os que usaram traficantes, houve ou não houve julgamento? Não, isso aqui foi quando eles foram presos. Não pode ter tido julgamento, e entende? Se eles já foram caras que foram soltos e presos e já tiveram julgamento antes, você sabe? Aí pode ser. Mas se então, ele a gente não pena, sabe. Ele foi traficante, ele não é tão né? simples. Sim. Eu acho que elas fazem um jornalismo muito... que nos ajuda a entender, olhar para os fenômenos que são super complexos de uma maneira... com muito mais perspectivas. Uma coisa que eu percebi aqui no Brasil é que a gente tem muito conteúdo jornalístico que não é feito por jornalistas. Bem, sobre esse assunto eu prefiro a visão do Caio. Todo mundo é jornalista. A gente tem que descer um pouquinho do pedestal, sabe, desse negócio endeusado que nos colocam e que a gente reforça muito isso. E eu acho que se você coloca jornalistas para fazer o trabalho de uma pessoa de entretenimento, vai ser um péssimo entretenimento. E se você coloca uma pessoa de entretenimento para fazer o trabalho de um jornalista, pode ficar bom, se ele se esforçar muito. Mas é bem provável que fique raso. Eu não sou jornalista formado, mas parece que isso caiu por terra já nos anos 70. Uma discussão que eu tive com o Gerd Wenzel, inclusive, esse fim de semana foi sobre isso. Ele falou, não, você é jornalista, você faz um trabalho jornalístico dentro do seu podcast, você entrevista as pessoas, você tira alguns fatos e revela coisas
sobre os seus entrevistados, você apresenta música, você discute o cenário musical, você discute política, então você tem esse tom jornalístico. Eu percebo muitos produtores, assim, que não são empresas, né? Mas às vezes eu dou uma olhada, assim, nos rankings, né? Eu vejo, quais são os podcasts que as pessoas mais estão ouvindo. E eu vejo que geralmente é de humor, tem muita coisa de empreendedorismo. Aula de inglês, tem muita gente. Verdade. E daí é isso que eu fico olhando, assim, eu fico pensando, por que será que tem? Por que esses são os mais populares? Eu tenho uma intuição que é porque não tem muita opção mesmo, assim. Quanto a isso, nossa podosfera mostrou que não funciona bem dessa forma. Então eu decidi sair de verdade de São Paulo e dar um pulinho até o Rio para ver se lá as coisas funcionam assim. Eu torcer, porque tipo, a gente vai no estúdio dos caras lá pra gravar, a gente vai participar da gravação, a gente só não vai falar. Você paga uma mensalidade pra eles pra ajudar. É tipo, se você é fã, você ajuda, sabe? Você de brinde, o que você ganha, você entra num grupo de conversa só com eles e ouvintes que também pagam. E você pode participar da gravação. Então a gente vai lá assistir e aí depois eu vou entrevistar outro cara que também ele não se... Sabe o Fernando Caruso? Sim. Do Multishow? Então, ele participa desse programa, que eles falam sobre cinema e coisa nerd, e eu vou conversar com um desses caras. Infelizmente não é o Fernando Caruso, mas é um desses caras. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Cara, me fala como é que eu falo pra Siri fazer essa porra. Siri! Nem passou pela minha cabeça que tinha que ter. Eu falei, bom, quando chegar lá no aeroporto a gente tenta arrumar. Aí tinha um quiosque de venda de capinha, e aí eu perguntei se os caras vendiam, e o cara falou, não, pega aqui, ó, tenho aqui. Aí eu abri, troquei o chip, na hora de fechar, ficou uma borrachinha pra fora. O filme de propaganda da época conta e mostra que mesmo com o mau tempo que fazia naquele dia, populares foram ver o novo presidente. Os enquadramentos fechados do filme não nos deixam ter a noção exata de quanta gente tinha mesmo. Mas tinha gente. Inclusive uma senhora com cartaz manifestando sua esperança com o novo mandatário. Satisfazendo as expectativas, o presidente da República assoma o parlatório. Mesmo com as lindas paisagens de praia e sol, acabei vivendo mais 2 lotos no Rio. Além da entrevista com o Elveste do Podcastinadores ter sido cancelada, também teve uma mudança na gravação do Minuto. Que saudade, hein? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Não, tô ligando pra avisar que teve umas mudanças de planos aí. A entrevista de hoje, ela foi cancelada por algum motivo. Ela mudou pra segunda-feira. Então, eu tô vendo de mudar o horário do voo. Tá bom, só vai definir um horário. Com certeza é mais tarde, né? Sim, sim. Fica com Deus. Amém. Beijo. Beijo. Tchau. E assim, dei meu jeito. Vocês querem almoçar e gravar no escritório? Então, eu pensei, eu tava falando com ele. Eu acho que é mais silencioso pra vocês gravar. Oi? É mais silencioso pra vocês gravar. Quando a gente comer alguma coisa, vai ali no escritório aqui do lado. É aqui do lado. Eu acho que também eu sugeri isso, mas eu tava esperando ele chegar. De repente vale a pena a gente comer rapidão. Então fechou. Tá, então pode ser. Quer ir lá, cara? Quer ir lá no estúdio? Vamos? O que o podcast pode agregar mais de apresentar coisas diferentes, essas coisas? Sim, o Nerdcast estou muito até agora, mas quero olhar para as câmeras, que eu vou fazer uma previsão. Olhando para as câmeras. 2019 acabou o formato Nerdcast no sentido de ser o grande influenciador. A gente tem acompanhado muito, cara. Cara, como o formato de rádio tem influenciado os novos podcasts, modelos norte-americanos. Se você for ver os novos podcasts que estão surgindo, desde humoristas como o Patrick Maia, o Nigel Goodman, essas coisas, cara, não é mais o modelo Nerdcast. Tá? A próxima fase do podcast vai ser uma coisa mais onde os podcasts vão ter suas próprias identidades mais bem definidas, assim. A gente começou muito despretensiosamente, porque a gente reuniu, cara, era eu, Roberto, a irmã do Roberto,
o namorado, que hoje, graças a Deus, é ex da irmã do Roberto, e a minha esposa, cara. Pô, um grupo totalmente familiar não pode ter muitas pretensões, porque trabalhar com família sempre dá merda. Bem, fazeres irmãos, eu sou o Cacofonia, diretamente do estúdio do Minuto de Silêncio na Tijuca. Começa agora mais um episódio do 4º ano desse que é o podcast mais barato das Américas. É, inclusive, o meu favorito. É meu favorito. Mas o Calheiros, o rapaz, ficou com a vaga, ele comprou a vaga, você não sabe, ele subornou Alexandre Araújo, que é... Eu não consumo muita coisa de cara, não, cara. Eu acho que só assim quando, por exemplo... eu vou! A gente sabe por que isso é uma do futebol carioca. E quem vai em show e depois paga pra tirar foto com o artista? É o meet and greet. Ele chama de idiota. Pode ganhar. Acho justo, né? E Roberto, o que de caro você já achou? Uma coisa interessante do nosso podcast é que existe uma união das pessoas porque todo mundo é meio fudido, né? Então, uma coisa que a gente ouve muito, o podcast de vocês tem negros, o podcast de vocês tem mulheres, é porque as pessoas que a gente convive mesmo, né? No começo, os podcasts eram muito de nicho, né? Podcast nerd, aí tinha aqueles amigos nerds, cinema, tanto que até pouquíssimo tempo atrás não tinha mulher gravando podcast. Mas sobre isso, eu prefiro ouvir de quem viveu e vive na pele. Eu sinto que as mulheres estão conseguindo um espaço legal. Se você via antes, sei lá, 2006, 2007, quando o podcast começou a fomentar no Brasil, você via poucas mulheres participando e participando de coisas do tipo, sei lá, cotidiano, viagem, beleza. E hoje você vê mulheres participando de tudo, porque isso é o natural. Eu tenho um grupo no Facebook que é das Minas Podcasters. Tem muita iniciativa delas para ampliar o alcance dos podcasts feitos por mulheres, porque eles existem. Só que, de novo, eu acho que é um pouco a questão que nem eu estava falando de não tem público porque não tem conteúdo, ou não tem conteúdo porque não tem público. O meu primeiro podcast era um podcast de entrevistas, eu dizia entrevistas com pessoas inspiradoras, só que eu só entrevistei mulheres, porque eu queria ouvir mulheres. Hoje eu já vejo com outros olhos. Eu acho que as pessoas querem mais participação feminina. Às vezes a gente grava sidecasts, por exemplo, que a gente não tem uma menina na equipe de gravação, então às vezes não cabe, não dá pra colocar uma participante na equipe. E às vezes a gente recebe essas reclamações, mas não teve menina. Cara, mas a equipe de pauta, a equipe de revisão de pauta, as nossas coordenadoras, hoje a gente tem no projeto muitas mulheres participando e o que eu acho mais interessante são muitas mulheres em posição de tomada de decisão. Então assim, eu sou uma delas. Cara, a cara do Paulo Carvalho olhando esse bando de retardado tá maravilhosa. Tá assim, que porra é essa? E tem jingle, né? Vamos lá, vocês podem cantar. Quem quer jingle, levanta a mão, Platano. Eita então, vamos porra! cantar o jingle. A gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa ao vivo e foi maneiro por causa disso, assim, porque a gente conseguiu ver que o público do podcast ele tem um engajamento que pode ser, às vezes, superior a de outras mídias. Assim. Acho que muitas pessoas se apaixonam por podcast, principalmente por conta desse sentimento que é você tá em contato com pessoas que você admira, que você gosta da maneira com que elas se posicionam ou que elas discutem algum assunto e tudo mais, e você acaba, você cria um relacionamento, mesmo que um relacionamento unilateral. Eu tenho um ouvinte, o Leandro, ele tem uma filha e quando ele mostrou pra ela Imaginário, ela escreveu uma carta pra mim, tipo, podcast à mão. Então, por exemplo, tem essa relação mais pessoal que é uma coisa que eu gosto muito. E nessa relação entre ouvinte e produtor, o que a pequena Jujuba não esperava era que futuramente ela teria admiração de um certo ídolo, um tal de Marcelo Taz. E quando ele entrou em contato com a gente, ele é nosso patrono, né? Ele financia o projeto coletivamente. E aí ele falou assim, que ele adora o podcast e uma das coisas que ele faz geralmente, quando ele tá ouvindo e ele não quer, né, enfim, ele não quer chegar em casa antes de acabar,
ele começa a olhar no Waze os caminhos que estão vermelhinhos e são as ruas que ele entra pra pegar mais trânsito pra terminar o episódio antes de chegar em casa. Como ouvinte, não poderia negar nada do que falaram dessa relação entre a gente e o produtor. Mas sempre me perguntei como seria a relação entre os próprios ouvintes. Mas sobre isso eu vou deixar um casal do Minuto de Silêncio explicar isso melhor. E, tipo assim, foi um podcast que eu comecei a escutar e eu fui maratonando. E comecei, e pouco tempo depois eu entrei no grupo, nos ouvintes, que o Caco sempre falava. Quando eu entrei, começa a aparecer como sugestão de amizade no Facebook. E eu vi a foto do Fox. E na hora que eu passei pelo perfil dele, veio assim automático a voz do Caco falando Fox Xavier. Botei assim, bonito, gostei. E assim, a jovem menina de Fortaleza que escutava Nerdcast forçado pelos irmãos, tomou a iniciativa e disse que pegaria um dos participantes cariocas do podcast. Eu tô lá no grupo dos ouvintes conversando, eu falei assim, ei, peraí, deixa eu ver um negócio rapidão. Aí eu fui ver como que era o perfil dela, né? Aí eu olhei assim, aí eu vi e eu falei, olha... Aí eu peguei e mencionei, botei pra responder e falei, olha, também pegaria. E foram meses de conversa, isso foi em junho. A gente só foi realmente se conhecer pessoalmente em novembro. O amor é lindo, não é? Mas, voltando. Eu perguntar se a Pod Pesquisa, que agora tem essa de 2018, se ela realmente faz a diferença para vocês. Eu acho que a parte mais legal de você fazer uma pesquisa é você conhecer o seu público. No caso da Pod Pesquisa, o legal é que o mercado, né, se a gente está pensando em publicidade, se a gente está pensando em divulgação, enfim, patrocinadores, é bacana esse indicativo para o mercado saber quem são os ouvintes e se esse público interessa para o mercado. E mesmo assim, o que ainda atrapalha o grande sucesso do podcast? O podcast ele ainda é uma mídia bem burocrática de você entrar, de você começar a consumir. E eu acho também que as pessoas elas precisam entender que o tempo ocioso delas não precisa ser ocioso. Eu acho que uma das grandes barreiras que a gente encontrou no podcast, olha que louco, né? É porque ele é muito barato. Então, não é interessante para uma agência, por exemplo, colocar num plano de mídia. É até um pouco triste admitir isso, é que a gente não tem, por exemplo, podcast da Globo, podcast do SBT falando sobre a novela, sobre, sei lá, podcast do Ratinho, sabe? Personalidades que são muito conhecidas. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, pô, tá entrando não sei quem no podcast. Vai ter mais concorrência. Não tem concorrência. Cada vez que entra o Tarcísio Meira, resolve fazer o Tarcísio Meira, as pessoas que vão ver esse vídeo não tem essa referência. Felipe Neto. Não. O cara, a Marina Rui Barbosa resolveu pronto. Aí resolveu ter o podcast dela. Gravando, como é que eu tinha dando. Pra gente não é concorrência. É uma pessoa que agrega valor a uma marca, o cara passa a conhecer podcast. Então, se ela traz 1 milhão de pessoas novas para a Podosfera, pra gente é ótimo. O podcast, eu acho que ele ainda está crescendo. Tem poucas empresas, mas empresas muito legais que estão dando abertura para o podcast. Então, beijo, Fini. Mas assim, tem empresas mais jovens, com perfil mais jovem que está apostando. Houve uma revolução no começo dos anos 90. A televisão estava careta, engessada, chata, conservadora, reacionária. Daí, por incrível que pareça, pintou uma MTV que as pessoas não passaram a assistir a TV assim, tipo, agora vou assistir aquele seriado. Não, às vezes as pessoas deixavam a TV ligada. Ali foi um ponto ali. E agora, com esse lance do YouTube, que foi justamente o que derrubou a MTV, é outro ponto. E agora com o podcast, é outro ponto. As pessoas estão de saco cheio de ser escravas de uma grade de programação. Mas eu acho que até lá, cara, tipo, o podcast sempre vai crescer, porque mais pessoas vão ouvir, as pessoas que gostam, elas indicam. As pessoas que indicam, elas querem que mais pessoas curta e faça parte desse universo que ela já tanto ama. Neste ponto, acredito que nós, tanto ouvintes quanto produtores, sentimos um prazer em falar que fazemos e ouvimos podcast. Algo que não acontece muito em outras mídias, como a TV, por exemplo. A partir do momento que você encontra o seu podcast, você não larga ele, assim. Acho que é uma paixão à primeira ouvida mesmo. E se você chegou até aqui, você conseguiu entender um pouco mais sobre o nosso universo e esse prazer em falar de podcast. Então, muito obrigado pela sua companhia e fui!